do Espírito André Luiz, livro Agenda Cristã. O homem comum ajuda conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Item 12. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos, em meio a mim, ressuscitarão. Despertai o vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26, 19. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 3. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Esclarecimentos de Allan Kardec a respeito deste assunto na questão de número 59. Os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião de muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se me pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em determinada época, tão em oposição às letras sagradas, que houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão. Meus queridos irmãos, as considerações de Allan Kardec sobre a criação são, na verdade, uma valiosa orientação para a compreensão da revelação divina. Kardec nos lembra que, ao longo da história, cada povo formulou suas ideias acerca da origem do universo, conforme o grau de conhecimentos de que dispunha. Assim, muitas concepções antigas refletiam muito mais as limitações intelectuais de seu tempo do que a realidade dos fatos. O progresso da ciência permitiu ao ser humano compreender melhor as leis que regem a natureza. Longe de representar
uma ameaça à fé sincera, esse avanço oferece novos elementos para uma interpretação mais profunda das verdades espirituais. Por isso, Kardec afirma que o ensino dos espíritos não se opõe à razão, mas, ao contrário, confirma aquilo que os homens mais esclarecidos já começavam a admitir por meio da observação e da investigação. Um dos pontos mais importantes desse comentário é a distinção entre a letra e o espírito dos textos sagrados. Muitas passagens da Bíblia foram escritas em linguagem simbólica, alegórica e adaptada à compreensão dos povos antigos. Quando essas narrativas são interpretadas de forma exclusivamente literal, surgem aparentes contradições entre a religião e a ciência. Entretanto, um estudo cuidadoso revela que o conflito não está na revelação divina, mas na interpretação humana. Kardec ilustra essa realidade lembrando a antiga controvérsia em torno do movimento da Terra. Houve um tempo em que afirmar que a Terra girava em torno do Sol parecia contrariar as Escrituras, provocando perseguições àqueles que defendiam essa ideia. Contudo, a verdade científica prevaleceu, porque as leis de Deus não se modificam em razão das opiniões humanas. A Terra continuou seu movimento, independentemente das condenações que lhe foram dirigidas. Essa recordação histórica nos ensina uma importante lição de humildade. A verdade não depende de nossas interpretações, mas das leis estabelecidas por Deus. Quando novos conhecimentos surgem, não devemos temê-los, mas examiná-los com serenidade, discernimento e espírito de investigação, conforme recomenda a própria doutrina espírita. O Espiritismo convida-nos justamente a essa postura equilibrada. Fé e razão não são adversárias. A verdadeira fé é aquela que acompanha o progresso do conhecimento e que não receia confrontar-se com a ciência, porque ambas procedem da mesma fonte. Deus, autor das leis espirituais e das leis naturais. Assim, esse primeiro comentário de Kardec nos convida a abandonar interpretações rígidas e a compreender que a revelação é progressiva. À medida que a humanidade amadurece intelectualmente, torna-se capaz de penetrar mais profundamente no sentido das Escrituras, descobrindo nelas ensinamentos cada vez mais elevados e compatíveis com a razão. Ave Cristo. Vamos agora, prezados irmãos, elevar o nosso pensamento em prece de agradecimento e louvor a Deus. Senhor Deus, nosso Pai de infinita sabedoria, agradecemos pelos esclarecimentos que nos permites receber através do estudo da doutrina espírita. Concede-nos um coração humilde para acolher a verdade, libertando-nos dos preconceitos e das interpretações estreitas que tantas vezes limitam
nossa compreensão. Que saibamos harmonizar a fé com a razão, reconhecendo que todas as tuas leis são perfeitas e que jamais podem estar em desacordo uma com as outras. Ajuda-nos a compreender o verdadeiro espírito das Escrituras, buscando sempre o amor, a justiça e a caridade que Jesus exemplificou em sua vida. Abençoa todos aqueles que estudam, pesquisam e trabalham pelo progresso da humanidade, para que o conhecimento seja sempre colocado a serviço do bem, da paz e da fraternidade. Que os bons espíritos nos inspirem a prosseguir aprendendo com humildade e perseverança, fortalecendo nossa confiança na providência divina e em teus desígnios perfeitos. Assim seja.